Oi, crianças, eu sou a tia Júlia, aqui da Primeira Igreja Batista de Oriente, e hoje eu vim aqui contar uma história que está na Bíblia, na Palavra de Deus. Vamos lá ver qual é? É a história de Sansão. Então, crianças, o povo de Deus chegou um certo tempo que eles não queriam mais ouvir a voz de Deus, não queriam obedecer a sua palavra. Então, eles começaram a perder para o povo inimigo nas guerras. E ali havia uma família, a família de Manoá. Ele e sua esposa. E os dois não podiam ter filhos. Mas um certo dia veio um anjo falar com a esposa de Manoá e disse assim: olha, vocês vão ter um filho enviado por Deus para libertar o povo de Israel do povo inimigo. E vocês, vai ser um menino muito especial, vai ser um menino muito forte. Mas vocês não podem cortar o cabelo deste menino. E também não pode comer coisa impura. Então, a esposa de Manoá foi logo contando para ele. E depois de um tempo, o seu filhinho nasceu e colocaram o nome de Sansão. E Sansão cresceu forte e na presença do Senhor. Olha como Sansão era forte. E Sansão era forte, ele vencia todas as batalhas e lutava muito. Por quê? Ele tinha comunhão com Deus, ele estava obedecendo a voz de Deus, né? Fazendo o seu propósito. Mas aí, crianças, vocês não sabem, Sansão começou a desobedecer a palavra de Deus. Começou a comer coisas impuras e também ele começou a querer olhar as coisas do mundo, começou a fazer as coisas do mundo e se casou com uma moça chamada Dalila. E a Dalila não era do povo de Deus, ela era do povo inimigo, ela não ouvia a voz de Deus. E o Sansão começou também a não ouvir a voz de Deus, né? E então Dalila foi contratada para descobrir da onde vinha a força de Sansão, porque os inimigos queriam descobrir, porque ele sempre vencia com a sua força. Então, um dia Sansão disse que era do seu cabelo. Mas, crianças, será que a força de Sansão vinha do cabelo? Não, a força de Sansão vinha da obediência dele com Deus, né? Vinha de Deus. Mas aí Sansão começou a achar que a força era dele, que ele era forte mesmo, né? E falou para Dalila que era dos cabelos. E os inimigos foram e cortaram o cabelo de Sansão. Mas Sansão se arrependeu do seu pecado e viu que estava fazendo coisas erradas, que não estava obedecendo a voz de Deus. E então ele livrou o povo de Israel das mãos do inimigo, né? Mas ele sofreu as consequências do seu pecado. O que nós aprendemos com essa lição, gente, crianças? Que Deus tem um propósito para a nossa vida, né? Como tinha de Sansão, dele libertar o povo de Deus da mão dos inimigos. E mesmo Sansão desviando do caminho, querendo ir para o mundo, ele completou esse propósito. E nós não devemos ser igual a Sansão, querer as coisas deste mundo, achar que as coisas que nós fazemos vêm de nós. Não, crianças. Os talentos que nós temos, seja de cantar, seja de falar, seja de pregar, de limpar a casa de Deus, tudo vem de Deus e nós temos que agradecer, né? E pedir e falar muito obrigada a Deus por ter nos escolhido para servir a Ele. Então essa lição nos ensina isso. E eu trouxe um versículo muito legal, que é Jesus falando, ó. Vamos ver, vou ler para vocês. Se vocês me amam,
obedecerão aos mandamentos. João 14:15. Então tá falando nesse versículo que se nós amamos a Deus, ao seu Filho Jesus, nós devemos obedecer à voz de Deus. Como Sansão, antes de pecar, ele obedecia e Deus ajudava ele a ganhar as guerras, né? Pela comunhão que ele tinha com Deus, tá bom? Então é isso, crianças. Beijinhos e fiquem com Deus.